Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? Que é sobre a prescrição do sistema correto. E eu trago até essa brincadeira, né? Fiz essa colagem aqui para fazer essa brincadeira para vocês. Bom, gente, então é o seguinte: a gente vai falar sobre como prescrever um sistema construtivo da forma mais assertiva, né? E se você está vendo essa live depois gravada, comenta aqui se você sabe prescrever um sistema da forma correta ou se você tem muita dúvida em relação a esse tema, tá? Isso é importante para a gente. Bom, mas é o seguinte, gente. Eu faço essa brincadeira, né? Na verdade, essa analogia aqui com a medicina, porque eu acho que tem muito a ver. Quando a gente pensa no médico, né, na medicina em si, o que acontece? O paciente chega para aquele médico relatando alguns problemas, alguns sintomas, né? E com base nesses sintomas, aquele médico vai ter que ter uma postura de identificar, né, através daquele relato dele, quais são as possíveis doenças ou características daquela doença que ele vai ter que diagnosticar. Então perceba que interessante, ele primeiro faz um diagnóstico, então ele vai identificar quais as possíveis doenças, e aí isso vai ser feito por exclusão, né? Então, fulano está relatando que tem, sei lá, dor abdominal. Ah, ok, então isso possivelmente não vai ser diabetes, isso não vai ser síndrome do pânico, não, mas isso pode ser isso, né? Então ele vai fazer esse diagnóstico. E depois do diagnóstico, ele também tem que ter uma outra ferramenta, que é o conhecimento para que ele consiga prescrever o medicamento correto para aquela situação, porque não adianta nada ele entender, né, saber fazer essa prescrição, perdão, fazer esse diagnóstico, mas não saber fazer a prescrição correta. Então ele identifica que aquela pessoa tem, sei lá, diabetes, mas ele não sabe qual é o medicamento que ele passa para um diabético, né? Então não adianta de nada. Então perceba que ele tem que ter essas duas habilidades. Precisa saber diagnosticar, precisa saber prescrever o remédio correto. Eu creio que a arquitetura também seja muito nesse sentido, né? A gente precisa ter uma visão sistêmica e a gente precisa prescrever um sistema correto. Mas antes de saber qual é o sistema correto, a gente precisa fazer uma análise muito criteriosa para saber identificar as características, e aí a gente vai falar muito sobre isso nessa live, como se faz isso, inclusive, para que aí sim a gente consiga, de alguma forma, né, chegar nesse resultado. Então vamos lá, deixa eu só passar aqui o próximo slide para vocês. Escolher um outro aqui. Gente, lembrando vocês que as inscrições para o nosso workshop tá acontecendo, tá? O link tá na bio. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, porque tem muito conteúdo bacana. A gente está preparando isso com muito carinho, de verdade. Vai ser muito especial, então corre lá no link da bio e se inscreve. Então vamos lá, vamos pensar nesse diagnóstico, né? Até fazendo paralelo e fazendo essa brincadeira com a medicina. Então, primeiro a gente tem que pensar quais os sintomas. E aí, quando a gente pensa nesses sintomas, entre aspas, a gente pode pensar nele enquanto local e enquanto cliente. Então, você tem um projeto para fazer. E aí você tem que pensar quais as características daquele local, né, e também trazer para si o cliente. Então, eu preciso que você tenha uma visão sistêmica, ou seja, você saia da sua visão frontal e pegue uma visão de satélite, né? Olha o seu terreno de uma visão mais ampla, mais sistêmica, de modo que você consiga ver o seu terreno, né, de forma sistêmica. Então, você tem um terreno específico, e aí você vai olhar esse terreno e vai pensar, ok, ele está aonde, né? Aonde está esse terreno, o que está acontecendo com ele. Poxa, aí você identifica, não, eu estou numa cidade específica e essa cidade específica está próxima de uma área litorânea e essa área litorânea está na zona bioclimática tal, então né, você precisa ter essa visão sistêmica. Mas calma que a gente vai falar muito sobre isso também, eu vou me aprofundar, mas só quero que você perceba isso, a gente precisa saber diagnosticar de forma correta. Então, saber aonde você está é essencial, como eu disse, né, com o paciente. O médico ele precisa fazer esse laudo, né? Ele precisa estudar muito bem para saber o que ele vai passar de forma assertiva. Enquanto arquiteto é a mesma coisa, a gente precisa estudar muito bem esse terreno para saber qual a relação com o sistema construtivo. E calma que você vai entender também qual a relação disso que eu estou falando de sintoma com a prescrição do sistema. Depois a gente também tem uma outra questão que é super importante, né? Que é a questão dos protocolos, né? Dos medicamentos, né? Trazendo essa analogia da medicina. Então, depois que você identifica, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês estejam num lugar, numa zona bioclimática específica, sei lá, na zona bioclimática 8. E aí, referente a essa zona bioclimática que você está, qual seria, baseado na zona, e vocês vão entender o porquê que a zona está entrando nesse cálculo aqui, já, no próximo slide, mas qual seria o mais indicado? Então, você faz um diagnóstico, você tem essa informação atribuída ao seu projeto, e aí agora você precisa passar um protocolo barra medicamento, né, ou seja, na verdade seria o sistema construtivo ideal para aquela situação.
E aí eu queria também fazer um alerta aqui para vocês de qual seria o risco do diagnóstico de forma superficial, né? O que acontece muito em condomínio fechado, por exemplo. Então, a gente precisa, quais os riscos, né, de fazer um diagnóstico superficial? A gente vai ter um projeto raso. Porque quando essa volumetria, quando esse diagnóstico não é bem feito, a gente não vai ter uma prescrição correta em relação a esse projeto. Portanto, é muito fácil que a gente faça um projeto raso. Mas, para além disso, também a gente tem várias consequências que a gente vai discutir aqui agora. Deixa eu passar o próximo slide, que isso vai ficar bem mais claro para vocês. Então, é o seguinte, imaginem que essa casinha que vocês estão vendo aí, esse desenho, gente, é da Bia, tá? Eu encomendei esse desenho dela e percebam a situação. A gente tem uma casinha, ela está implantada num lugar muito rico, né? Mas é um projeto raso. Aí eu pergunto para vocês, inclusive faço até uma provocação. Esse projeto, essa casinha que vocês estão vendo aqui, a gente conseguiria implantar ela no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul ou em Brasília? Sem tirar a questão do projeto raso, né? Porque na verdade esse projeto não deveria ser implantado em lugar nenhum. Mas eu digo em relação à zona bioclimática. Não, né? Por quê? Porque cada zona específica, ela vai dar pra gente uma característica, ou seja, é aquela coisa que eu estou explicando para vocês do sintoma. Então, a diabetes, ela tem um sintoma. Então, a OMS, ela vai ter uma cartilha e ela vai estabelecer o que é diabetes, para que, né, não vai chegar um médico do nada e falar assim, meu paciente tem isso, então isso eu vou prescrever um medicamento. Não, tem uma cartilha que vai falar o que é diabetes e os sintomas e tal. A gente também tem algo parecido em relação à zona bioclimática. A gente tem uma norma, a gente vai falar sobre ela, que é a 15220, que vai estabelecer que o Brasil tem 8 zonas bioclimáticas. Cada zona bioclimática vai ter uma característica específica, um sintoma, entre aspas. Então, não é nem sintoma, eu diria mais uma característica mesmo, tá? Então, cada zona vai ter uma característica específica. Então, não faz sentido algum a gente fazer a mesma casa, a mesma tipologia, para o Rio de Janeiro, que está numa zona 8, para o Rio Grande do Sul, que está numa zona 2, e em Brasília, que está na zona 4. Então, percebam que a gente tem situações diferentes, a gente tem prescrições, a gente precisa ter prescrições diferentes para situações diferentes. E o que a gente vê muito hoje, principalmente quando a gente olha para condomínio fechado, é que acontece o contrário. A gente tem a mesma tipologia quando a gente está falando de residência, né? E aí percebam, eu estou falando de residência porque é mais fácil da gente entender, mas isso vale para projeto como um todo, tá? Então, a gente tem essas tipologias sendo difundidas no Brasil inteiro. Então, essa mesma tipologia, você vê ela lá no condomínio do Rio de Janeiro, no condomínio do Rio Grande do Sul, no condomínio de Brasília. Brasília, na zona 4, se vocês olharem a zona bioclimática, ela vai dar algumas diretrizes, né? É como se fosse uma cartilha que dá algumas diretrizes. Uma das diretrizes é que tem assombreamento nas aberturas. E a primeira coisa que a gente vê no condomínio fechado são as platibandas. E as aberturas não são sombreadas. A gente também tem algumas outras características, né? Brasília é muito seco. E aí esse projeto não está resolvendo a questão né, dessa característica, mas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas então, para resumir, se usa o sistema tradicional para todas as casas. Então, como sistema construtivo, a gente tem um sistema tradicional. Então, a gente tem diferentes sintomas, mas diferentes características, diferentes características e sintomas, sim, mais a mesma prescrição para todas essas zonas, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, então vamos lá. Em relação à zona bioclimática, vamos falar especificamente sobre ela. Então, a gente tem uma NBR, que é a 15220, de 2003. Aí, a gente tem essa NBR, 15220, de 2003, e essa NBR, gente, da zona bioclimática, ela vai estabelecer esses parâmetros para a gente. Então, como eu disse, a gente tem 8 zonas bioclimáticas. O que é uma zona bioclimática, João? Gente, uma zona bioclimática, para quem não sabe, nada mais é do que um conjunto de informações climáticas. Então, é um aglomerado de informações, tipo umidade relativa do ar, índice pluviométrico, temperatura, todas essas informações climáticas vão gerar uma zona. E aí as cidades que têm essas características específicas, né, parecidas, elas vão entrar para essa zona. Então, o Brasil está dividido em 8 zonas bioclimáticas. Portanto, se a gente tem 8 zonas, a gente tem 8 características diferentes. É como se a gente tivesse 8, a gente precisasse dar 8, seriam 8 prescrições diferentes, tá? Fazendo essa analogia aqui com a medicina. Então, por exemplo, algumas zonas, elas vão... Algumas não, perdão. A cartilha ela vai falar para você assim, você vai precisar de paredes leves ou paredes pesadas. Então, algumas zonas vão necessitar de paredes mais leves, outras de paredes mais pesadas. Isso vai se dar pelo índice de transmitância térmica, tá? A gente também tem a questão do conforto, né? Principalmente quando a gente fala de zona bioclimática. Então, por que eu estou falando de zona bioclimática, sendo que o tema da live é sistema construtivo?
Porque quando a gente faz essa escolha do sistema construtivo, a gente tem que ver em qual zona bioclimática que o seu projeto está inserido. Por isso que eu estou falando para vocês dessa visão sistêmica que vocês precisam ter, né? Então, aonde o meu projeto está? Por isso que eu falo tanto, né, do projeto raso, quando a gente olha para o condomínio fechado, que a gente vê aquela série de casinhas que parecem que são feitas pelo mesmo arquiteto, elas não consideram, elas ignoram as condicionantes pré-existentes, e uma das condicionantes mais importantes que esses projetos ignoram é justamente a zona bioclimática. Porque não teria como os projetos serem iguais se eles considerassem todas as condicionantes. Portanto, ele vai ter como resultado do todo da obra um projeto raso. Mas voltando, né, para a questão principal da live, que é o sistema construtivo, a zona bioclimática é um dos pontos que você precisa analisar. Como eu disse para vocês, né, trago de novo a analogia com a medicina. Quando o médico ele senta com o paciente, ele vai ter que ter essa visão sistêmica. Por quê? Por mais que aqueles sintomas apontem que aquela pessoa tenha diabetes, ele precisa olhar algumas outras coisas também. Tipo, essa pessoa é idosa ou não? É idosa ou não? Ela, sei lá, ela toma outros medicamentos? Ela é sedentária ou não. Então, tudo isso vai fazer com que, esse diagnóstico total, vai fazer com que ele prescreva um medicamento. E eu gosto muito dessa analogia porque é exatamente isso. A gente precisa também, enquanto arquiteto, fazer essa leitura e a gente também, assim como o medicamento, a gente tem uma gama infinita de materiais para especificar, né? Então, a gente tem madeira laminada colada, só de madeira, ó, perceba, a gente tem madeira laminada colada, madeira laminada cruzada, madeira roliça. Aí, quando a gente vai para o concreto, concreto celular, concreto armado, concreto protendido, aí a gente tem os blocos, bloco cerâmico, bloco de concreto, drywall, a gente tem o que mais? Steel frame, wood frame. Então, qual desses sistemas é o melhor para a gente prescrever? Então, novamente, a gente precisa ter a visão sistêmica e a gente vai falar de várias outras coisas que vão englobar essa visão sistêmica. Então, a primeira delas é a zona bioclimática. Qual zona que você está, né, você tem que olhar. E aí eu não estou falando de cálculos não, tá, gente? Não apavorem. Eu estou falando dessa visão sistêmica mesmo, de você saber qual a zona está, qual a temperatura desse lugar, coletar esses dados para que você consiga prescrever o sistema correto. Então, essas paredes vão ser leves ou pesadas? Ah, vão ser pesadas. Não, ok. Então, se são pesadas, quais as possibilidades que eu tenho para trabalhar? Ah, posso trabalhar com taipa de pilão, com isso, com aquilo. Ah, ok. Aí a gente vai fazer essa interpolação com as outras informações que a gente vai ver aqui à frente. Tá, então assim, primeira escolha a gente pode elencar aqui, com base nesse diagnóstico, é a zona bioclimática. Então, vão anotando aí que a gente vai ter outras coisas para interpolar junto com essas informações. Até aqui, gente, tá tudo ok? Me digam aqui. Inclusive, gente, no workshop a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, tá? Deixa eu só passar aqui para o próximo. Então vamos pensar, por exemplo, numa zona específica, numa zona quente e seca, que é Brasília, tá? Brasília, zona 4, ela tem essa característica, então ela está numa zona que é quente e seca. E aí, quando a gente fala de sistema construtivo, qual desses aqui a gente poderia utilizar para Brasília? E é engraçado, gente, que a taipa de pilão, ela é meio que um coringa para todos, assim. Até a gente teve uma live com o Salmari e a gente conversou muito sobre isso, porque a taipa, ela meio que, por mais que ela seja categorizada nessas tipologias mais pesadas, mas ela assim, ainda consegue permear por esses caminhos, assim, por essas zonas com uma facilidade, porque é um material que respira muito bem. Então, nas zonas que são quentes e úmidas, também ela se adapta, né? Interessante. Mas assim, e não quero colocar aqui para vocês, eu trago mais esses materiais aqui como provocação e também existem vários outros, tá? Não estou dizendo que algum desses aqui sejam os mais indicados para Brasília, mas só para que eu faça essa provocação para vocês, da quantidade de materiais que a gente tem, né, como sistema construtivo, e por que a gente utiliza, a gente não, por que pessoas utilizam tanto o sistema tradicional, né? E a gente vai discutir sobre isso também, que eu tenho um ponto muito interessante para falar para vocês. Mas a gente, ok, o leigo querer utilizar porque é um material mais difundido e ele acha que é mais barato, e eu vou falar isso para vocês, mas a gente não pode cair nesse erro. Nós somos arquitetos urbanistas, a gente precisa ter essa visão sistêmica e essa visão técnica de qual o melhor sistema para aquele projeto, né? E a gente tem tantos, por que a gente vai prescrever a mesma coisa? O arquiteto que só faz um projeto com o sistema tradicional, né? Aquele sistema de viga, pilar e laje e vedação de tijolo cerâmico, de bloco cerâmico, é a mesma coisa de um médico que o paciente chega para ele, sei lá, chegam 3 pacientes no consultório dele. A Fernanda, a Lúcia e a Helena. Minha mãe, minha tia e minha avó. E aí, cada uma relata uma coisa. Uma tem dor na barriga, a outra tem dor na cabeça e a outra tem dor no pé. E ele vai passar o mesmo medicamento para todas, o mesmo diagnóstico. É a mesma coisa. Quando você não considera a zona bioclimática, quando você passa o mesmo sistema construtivo para qualquer zona que você trabalhe,
né? Então isso não pode acontecer. A gente precisa, como técnico, especificar de maneira mais assertiva, né? Então isso é importante. Oi, Juliana, tudo bem? Bom, gente, deixa eu passar aqui para o próximo. Inclusive, gente, a gente teve uma live com a Juliana Campelo, que foi maravilhosa. Quem ainda não viu, corre lá que tá no perfil, tá? Tá salva. Ó, aí aqui a gente entra num ponto que é super importante. Deixa eu até tomar água. Eu quero saber o que vocês estão achando dessa live, gente. Me conta aí. Ó, lembra que eu falei pra vocês que o cliente acha que o bloco cerâmico é mais barato? Vamos discutir sobre isso? Então sempre tem aquela questão da autoprescrição, né? O cliente geralmente ele já chega, geralmente, né, já chega com esse intuito. Na verdade ele tem essa visão limitada e ele pensa que a casa dele vai ser construída com um sistema tradicional. E tá tudo bem, né? Porque é o que eu sempre falo, quem tem que ter essa consciência, quem tem que educar o cliente não é, ele não precisa vir pronto pra gente, a gente precisa ter esse trabalho de educá-lo, né? Porque ele não estudou 5 anos de arquitetura. Isso é muito importante. Mas o que acontece aqui? Você fala para ele assim, olha fulano, eu assisti a live do João, eu aprendi sobre zona bioclimática e eu entendi que eu tenho que passar para o seu caso, porque você está na zona bioclimática X, e para o seu conforto térmico a gente precisa estabelecer aqui um sistema construtivo específico. Sei lá, vamos pensar em tijolo ecológico, tá? Então, a gente eu vou fazer sua casa com tijolo ecológico. Ok. Tá até aqui, né? A imagem e eu pensando ainda. Mas tijolo ecológico. E aí ele vai falar assim, ok. Aí ele vai chegar em casa, vai pesquisar, e aí ele vai ver, essas imagens são do Google, tá, gente? Ele vai ver o seguinte, o bloco custa R$1. E aqui, gente, o 450 é o valor do milheiro, tá? Então é 1.000 dividido por 450. Se eu não me engano, dá 2,22. Confirmem pra mim se é isso mesmo. Só dividir 1.000 por 450. Mas eu acho que é isso. É 2,22. Ou seja, é o dobro, mais que o dobro, do valor do bloco. E outro detalhe, um bloco, na altura dele, né, eu vou precisar de 2 ou 3 tijolos ecológicos para dar altura. Ou seja, além do seu dobro do valor, eu preciso de 3 para conseguir alcançar a altura do bloco. Então você entende que na cabeça dele, por mais que você está falando de conforto e não sei o que, e sustentabilidade, o que pesa mais é o bloco, né, gente? Perdão, o que pesa mais é o orçamento, né? Não tenham dúvida disso. Então, ele, por mais que você tenha explicado isso para ele, ele não vai, né? Geralmente ele não vai concordar. Mas aí ele acha que ele tá sendo inteligente, ele acha que ele está economizando na obra dele, quando na verdade não tá. E eu vou explicar o porquê para vocês. Deixa eu só trocar o slide aqui. Ó, uma coisa importante, eu fiz aqui uma conta de padaria, tá, gente? Realmente uma conta de padaria. Eu fiz uma conta de padaria. Esses valores aqui vão mudar de região para região, tá? Então não se preocupem com isso. É só para a gente ter uma métrica aqui. Então vamos pensar lá, vamos pensar nessa lógica. Então o cliente fala, não, João, eu não quero o tijolo ecológico, porque ele está custando o dobro, eu vou gastar muito mais na minha obra, eu quero usar o sistema tradicional, porque o bloco de concreto está a 1,10 e eu vou economizar muito na minha obra. Só que ele tá fazendo ele tem essa visão limitada, então ele não está pensando no acabamento, no reboco, na mão de obra, em várias coisas que a gente vai discutir aqui. Então quando a gente olha para esse sistema, que é o tradicional, ele vai precisar de embolso e reboco. O embolso e o reboco está na média de R$45 a metro quadrado. Depois a gente tem o chapisco. O chapisco está girando aí entre 12 e 16 metros quadrados. Tá? Esses dados são do Google, tá, gente? Novamente, vai variar de região para região. Então, de 12 a 16. Massa acrílica, R$35 a metro quadrado. E depois a gente tem a pintura. Pintura externa está girando em torno de R$80 a metro quadrado e a externa, R$90. Nessa brincadeira aqui, se você estiver fazendo um projeto de uma casa de 200 metros quadrados, você vai ter um valor só de acabamento, de reboco, pintura, embolso, essas coisas, você vai ter ali um resultado de R$35 mil. Tá? Que o cliente não estava prevendo. E se ele estivesse utilizando o tijolinho ecológico, o tijolo ecológico, que você prescreveu, porque baseado em várias situações, em vários fatores, né? Inclusive a zona bioclimática, que vai trazer um conforto térmico para ele, porque você foi lá, fez um estudo profundo e viu que para aquela situação era a melhor prescrição para o projeto dele, e ele não aceitou, porque ele achou que era mais caro, ele não só vai pagar mais porque ele escolheu o sistema tradicional, como ele ainda vai sofrer porque ele vai ter desconforto térmico. Entende? Mas de quem é a culpa? E não vai ser do cliente, vai ser sua. Porque você era o técnico à frente, você que tinha que ter dado essa explicação para ele e mostrado por quê. Porque, gente, ninguém é bobo. Se você explicar isso que eu estou explicando para ele, é claro que ele vai concordar. Né? Ele não só vai ver que ele vai estar pagando mais barato, como ele vai ter ainda qualidade arquitetônica e térmica no projeto dele. Mas esse é um aspecto, mas a gente tem outros aspectos. Quando a gente fala de tijolo ecológico, a gente está falando de um sistema que é autoportante. Ou seja,
Ele não vai precisar de viga e nem pilar. E se ele é autoportante, a gente vai excluir caixaria. Caixaria também é uma coisa cara, gente. Deixa eu até desativar os comentários aqui rapidão. Então, a gente vai pensar em caixaria também. Então, se a gente pensa em caixaria, e aí esse aqui é um dado do Google, tá? Ele está variando entre 30 a 100 reais. Vai depender de região para região. Eu vou utilizar aqui 50 reais para não ficar nem muito, nem pouco, nem muito, tá? Então, vamos trabalhar com 50 reais. Uma casa de 200 metros quadrados, vezes 50 reais o metro, daí 10 mil reais. Então, 35 mil reais de acabamento, mais 10 mil reais de caixaria, que é o que ele vai gastar a mais. Ele está gastando aqui 45 mil reais, fora, né, se eu colocar 100, ele vai gastar 20. Então, a gente ia passar de 50 mil reais, porque ele está utilizando o sistema tradicional. E tem um outro ponto também, que é a questão do entulho, porque o entulho ele não é enterrado, ele não sai andando sozinho, né? Você precisa contratar mão de obra para tirar, você contrata caçamba, você contrata outros serviços que eu não estou incluindo aqui, porque vai gerar resíduo, né? O sistema tradicional ele gera muito resíduo para a obra. Então, percebe? Então, o cliente ele não tem essa visão sistêmica. Ele pode até preferir do início, mas se você explicar, inclusive, pode até mostrar essa live para ele aqui, tá? Fala o João. O João explicou, vai lá ver a live, porque não compensa. Então, João, nunca vou ter que utilizar o sistema tradicional não presta? Não, não é isso, gente. Até porque talvez vai ter uma situação específica que o seu cliente vai bater o pé e por mais que você explique, ele quer aquele sistema e tá tudo bem, aí você precisa recorrer a outros recursos, né? Mas o importante é que você, como técnico, é igual médico também, né? Que explica para o paciente que ele tem diabetes e que ele não pode comer determinados alimentos. E aí, se ele comer, depois da explicação, depois da orientação, se ele comer, ele vai ter as consequências. Agora, o que não pode é ele não explicar, o cliente comer e morrer, ou ter algum problema, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, ó, só para recapitular. Então, até aqui, como prescrever o sistema construtivo da forma mais correta. Então, até aqui a gente já viu em relação à zona bioclimática. E a gente está vendo agora o orçamento, porque o orçamento vai influenciar. E talvez seja uma das coisas que mais influenciem quando a gente está falando de cliente, né, gente? O cliente, ele se importa muito. E, na verdade, é importante mesmo, tá? Porque sem orçamento você não constrói a obra, né? Então, isso é muito importante. E um ponto importante também, né? Percebam, tem muitos clientes que vão economizar, tipo, no porcelanato. Às vezes vai pegar um porcelanato de péssima qualidade, porque, sabe, não tem dinheiro para construir a obra, ou é acabamento, o acabamento é ruim. Quando, na verdade, esse poder todo está nas mãos do arquiteto. Eu vejo muito esse erro também, né? Porque, às vezes, o cliente passa um orçamento específico, tem 200 mil para construir. E aí, quando chega na mão do engenheiro, o projeto está dando 400 mil reais, né? Então, a gente também precisa ter muita responsabilidade nesse sentido. E quando a gente tem essa visão sistêmica, entende o processo de concepção, desde a concepção em si, e quais os impactos da sua escolha, né, em relação ao sistema, percebam, a gente já economizou aqui cerca de 50 mil reais. Claro que tem aquela questão também do bloco cerâmico ser mais alto, então a gente vai ter que utilizar mais tijolos ecológicos, né? Mas ainda assim, a gente colocaria uns 10 mil, sobraria 30, 40 mil reais ali, entende? Então, isso para uma obra para um cliente que tem um orçamento escasso, gente, é muito dinheiro, né? Então, a gente tem que pensar muito, e isso ajuda também muito na comunicação com o cliente, sabe? Quando ele percebe que você tem esse conhecimento, e principalmente que você está do lado dele, né, em relação à economia, é muito legal. E aí, o que eu quero também mostrar aqui para vocês, eu acabei falando aqui, né, dessa questão já do autoportante e da questão do resíduo, já me adiantei, mas um outro aspecto importante é a questão da plasticidade. Porque aqui esses materiais, eu particularmente, né, eu acho muito rico deixar esses materiais aparentes, porque a gente vai utilizar a verdade deles. E aí é um aspecto muito interessante, porque a sua obra, plasticamente, ela vai ser muito mais rica do que você pintar ou colocar revestimento, e o cliente vai ter essa economia grande, né? Então, perceba que é sempre uma questão também de um cabo de guerra com o cliente, né? Porque por mais que talvez ele não ache tão interessante assim, mas se você colocar para ele, falar, olha, você vai economizar cerca de 30 mil reais aí, se você fizer assim. E aí você vai ter um projeto plasticamente muito mais interessante do que se você fizer com o sistema tradicional. E aí você vai colocando todos esses benefícios na mesa, né? Para que de fato ele entenda qual o potencial dessa obra. E aí tem um outro ponto também que, né, abordando tudo isso que a gente está falando, questão da escolha do sistema e da zona bioclimática, que se você faz uma casa, se você não comunica isso para ele, faz com o sistema tradicional e essa casa é quente, vão ocorrer duas coisas. Primeiro, que ele pode falar mal de você, porque, cara, minha casa é muito quente, o arquiteto fez minha casa, mas é insuportável ficar lá dentro. Isso é muito ruim, é um feedback muito negativo e pode te queimar, inclusive, né, para outros futuros clientes. E também, ou senão você vai estar prejudicando o meio ambiente, porque aí ele vai ter que torar no ar-condicionado ali e aí vai aumentar a pegada de carbono. Deixa eu só passar aqui para o próximo. O terceiro ponto
para a gente pensar nessa prescrição é a questão da volumetria, que também vai influenciar muito, tá? Então, por exemplo, pensa o seguinte, que você tem um projeto com uma ousadia volumétrica estrutural, e quando você identifica isso, você vai precisar entender quais os esforços daquela edificação. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu pegar uma coisa aqui. Talvez você tenha uma edificação e ela está engastada aqui, e aqui você tem um balanço gigante, né? Vamos pensar nessa situação aqui. Bom, então, gente, como eu disse, vamos pensar que a gente tem essa situação aqui, tá? A gente tem um balanço aqui. Então, a terceira forma para a gente especificar esse material, também a gente pode pensar nessa estrutura, né? Então, entender os esforços. Assim como na medicina a gente vai ter as características químicas daquele medicamento, a gente, enquanto arquiteto e técnico, a gente também tem que entender quais as características mecânicas dos sistemas. Por quê? Porque, como eu disse, você tem uma doença, você tem uma patologia ali, e o médico ele precisa não só identificar essa doença, saber identificar o que é, mas ele precisa saber qual o medicamento correto para aquela prescrição, né? Porque não adianta nada ele saber qual a doença é, mas não saber qual remédio que vai curar aquela pessoa, que vai ajudar, qual tratamento, protocolo. Então, o arquiteto é a mesma coisa, não adianta nada vocês terem essa visão sistêmica, ir lá olhar a zona bioclimática, olhar a situação daquele terreno, o que está acontecendo, a questão do orçamento do cliente, e vocês não, a volumetria, e vocês não souberem qual é o sistema que vocês vão prescrever. Então é importante que a gente entenda a questão dos esforços também. Então, por exemplo, como que isso vai influenciar? Imagina que, como eu disse, voltando, você tenha tenha essa parte engastada e aqui você tem um grande balanço. Então, por mais que a zona bioclimática te falou assim, olha, talvez o sistema mais correto que você tenha que utilizar, segundo a zona e as outras características, seja a taipa de pilão, tá? Mas aí você tem uma volumetria que tem uma ousadia, né? Um esforço muito grande de tração, tá? E aí seria interessante, então, nesse sentido, utilizar a taipa de pilão? Talvez não, né? Agora, se você tiver já a compressão, a taipa vai responder muito bem à compressão, a taipa, o concreto, né? Agora, se a gente está falando de grandes esforços de tração, a gente vai falar sobre sistemas, e a gente está falando de sistemas estruturais, né? Então a gente vai pensar na madeira laminada colada, a gente pode pensar na estrutura metálica, no próprio concreto, né? A gente vai falar também sobre isso em relação à sustentabilidade, mas a gente pode pensar no concreto protendido, concreto armado, enfim. Que vão ter essas características, né, que vão conseguir responder. Então, a sua volumetria também vai influenciar muito na escolha do sistema. Tá? Então, percebam que a todo momento a gente está interpolando essas informações. A gente não pode pegar uma única informação e falar, é isso. Né? Não é só com base na zona bioclimática, não é só com base no orçamento. Talvez tenha uma que vá ganhar um protagonismo. Talvez, por exemplo, a questão do orçamento. Porque se você não respeitar o orçamento daquele cliente, como que você vai construir? Né? Então você não pode. Então você tem que respeitar e talvez ele ganhe um protagonismo de modo que ele vá ditar as outras, mas sempre interpolando essas informações. E uma coisa também interessante da gente pensar é que a gente pode trabalhar com um sistema híbrido, né? Assim como o projeto da Escola Guarani Bia, que eu utilizo uma estrutura de madeira laminada colada, mas as paredes de taipas, que são autoportantes, elas ajudam a segurar também a cobertura, que tem algumas vigas passando nessa parte superior, só que elas são muito esbeltas. Então a gente tem essa segunda sustentação através das taipas. Então a gente tem um sistema híbrido, né? Então é interessante também a gente pensar nessa possibilidade, que a gente pode prescrever um sistema híbrido. Então quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os esforços daqueles materiais e a quantidade, né, é importante. E perceba uma coisa também que eu acho importante ser dita, que vocês também não precisam, tipo, ai meu Deus, João, eu não entendo muita coisa de esforços, eu não sei dos materiais e primeiro claro, a gente precisa estudar. Inclusive, falando em estudo, se inscrevam no workshop que vai acontecer no dia 20, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, escrevam aqui pra mim quem já tá inscrito, tá? A gente vai aprender muita coisa lá, eu tô preparando com muito carinho, de verdade. Mas voltando, então vocês precisam entender. Só que vocês também não precisam, assim, nossa, bateu o desespero, sabe? A ansiedade agora. Meu Deus, eu não sei de nada. Não, a gente precisa, na verdade, como eu sempre digo, ter essa visão sistêmica. Por exemplo, eu fiz um projeto, meu projeto ele foi finalista do concurso do Prêmio Félix Candela. Ele está no site da Orquidaily, fiz com taipa de pilão, mas hoje, sendo bem sincero com vocês, se um cliente chega para mim e fala, João, eu quero construir uma casa de taipa de pilão, eu sozinho não seria capaz. Tá? Por mais que eu estude, e é uma coisa que eu estudo muito, eu tenho 2, 3 livros aqui na minha frente, eu assisto lives, eu faço aula com o Salmar, sempre que tem workshop eu estou fazendo, mas é muito complexo, requer muito estudo esse sistema, e não só estudo teórico, mas quanto prático, e eu moro em Brasília, no apartamento,
Eu não tenho como fazer esses ensaios, esses testes, né? Então, e eu nunca fiz uma parede de taipa de pilão. Então, se alguém entrar em contato comigo, eu conheço minimamente esse sistema a ponto que eu consiga fazer o projeto. Mas eu vou precisar de outros profissionais para me acompanhar nessa obra, entende? Então, vocês não precisam sair desesperados aprendendo de tudo, mas a gente precisa conhecer minimamente para que a gente consiga prescrever, né, consiga a ponto de prescrever o sistema correto, tá? Então, o que seria conhecimento mínimo? É saber quais são as características daqueles materiais e qual ocasião seria mais oportuna, né, prescrever esse sistema. Então, a taipa de pilão, ok, a taipa de pilão ela seria melhor na zona bioclimática tal, ela tem essas características mecânicas, né, ela suporta bastante, ela é muito resistente à compressão, legal. Então, aí quando você tiver um projeto com essas características, você vai conseguir acessar essas informações e pensar, não, ok, eu posso prescrever esse sistema aqui. Agora, se você não conhece, como que você vai fazer essa prescrição? Entende? Então, isso é importante. Deixa eu passar aqui para o próximo. Depois a gente tem um aspecto da sustentabilidade também, que pode entrar, né, nessa conta aí de como prescrever esse sistema. Então a gente pode pensar, por exemplo, em um sistema que vai gerar um menor impacto possível, né, na pegada de carbono. Então, e aí, gente, é uma coisa assim que eu sempre participo de banca, né, de TCC. E é uma coisa que eu vejo os alunos errando muito, assim, porque eles falam de sustentabilidade elencando placas fotovoltaicas, reutilização de águas, e são águas pluviais, não são nem águas cinzas, né? E não que isso não seja estratégias de sustentabilidade, até são, mas eu acho que hoje em dia isso é o mínimo, sabe? Quando a gente fala realmente de um projeto sustentável, ele vem lá da concepção, das escolhas dos materiais. Por exemplo, essa própria escolha que eu falei para vocês de não utilizar o sistema tradicional que vai gerar muito resíduo no canteiro de obras, já é, né, uma puta escolha, assim, porque esse resíduo ele vai parar no aterro. Então, são essas escolhas primárias lá no processo de concepção que vai fazer com que, de fato, o seu projeto seja sustentável. E também é interessante a gente pensar... E aí, Caio, tudo bem? Renato? E aí, gente, a gente tá mais no finalzinho aqui, mas que bom que vocês chegaram. Ó, e eu acho também interessante falar aqui para vocês que esse é um caminho de concepção, quando a gente... É aquilo que eu sempre falo para vocês também, né, gente? Quanto mais informações a gente consegue coletar, quanto mais esse estudo é aprofundado desse início da concepção de projeto lá no anteprojeto, mais rico vai ser o seu projeto. Então, acrescentar esse aspecto da sustentabilidade não só vai ajudar o planeta, né, como um todo, e a gente sabe que os recursos são escassos, mas vai fazer também com que o seu processo de concepção seja mais rico. Percebe? Só o fato de você ter que procurar um sistema construtivo que não seja o tradicional, que vai gerar muito resíduo para o canteiro de obras, você já vai estar indo para um outro caminho. Isso também são chaves que vão sendo conectadas para que seu processo seja mais criativo e menos doloroso, sabe? O que eu percebo muito quando as pessoas falam, não sou criativo ou não sou criativa, é porque eles estão assim, sabe, olhando de uma forma fechada para as coisas. E a gente tem que deixar com que o processo conduza a gente. E a gente só consegue fazer isso, né, de forma que o processo nos conduza, se a gente colocar informações ali dentro. Até ontem mesmo eu gravei um vídeo sobre isso, né? Eu falei que se eu te desse, por exemplo, ovos e farinha, você não conseguiria fazer nada criativo em relação à gastronomia. Você não conseguiria fazer nada. Agora, se eu te der vários ingredientes, né? Farinha, ovos, especiarias, vinho tinto, sei lá, chocolate, um monte de coisa, uma caixa com um monte de ingredientes, você já teria várias possibilidades de não só fazer um prato criativo, como outros, né? Você teria outras possibilidades. Então, quanto mais ingrediente você coloca na conta desse projeto, mais rico ele vai ser. Então, vocês podem colocar sustentabilidade, e aí, né, voltando ao tema central da live, que é como prescrever um sistema construtivo correto, ele também pode entrar aí nessa prescrição, porque aí você vai ter que interpolar junto com o orçamento, junto com a zona bioclimática, e aí entrar a sustentabilidade e a questão da volumetria também, que a gente discutiu. Bom, vamos para a finalização aqui? Deixa eu só concluir aqui com vocês então. Então, vamos lá. Então, a gente falou primeiro, voltando ao tema central, como prescrever um sistema construtivo. Primeira coisa, a gente pode considerar a zona bioclimática. Então, qual zona a gente está? A gente está na zona 4, na zona 8, são 8 zonas bioclimáticas. Qual zona a gente está? A zona vai estabelecer algumas características, algumas normativas, algumas recomendações, na verdade, para que você siga. Então, essas paredes elas vão ser pesadas ou leves. Aí, já por essa orientação, por essa condição, a gente já consegue já ter um início de um sistema. Depois a gente tem a questão do orçamento, que é muito importante. E aí o cliente chega para a gente e fala, olha, eu tenho um problema com o orçamento, meu orçamento é restrito. Então, quando ele fala, meu orçamento é pequeno, é baixo, tá, então eu vou ter alguns materiais para trabalhar. Não vou poder utilizar uma madeira laminada colada, né, um sistema que
que é mais sofisticado, que é fabril, que é mais caro, mais oneroso. Então a gente tem que pensar em outro sistema. Então isso vai entrar para a conta da escolha. E quando você não considera, a gente viu o erro que acontece. Sua obra vai subir aí, no mínimo uns 40, 50 mil reais, por um erro seu, por uma prescrição equivocada. Depois a gente tem a questão da volumetria, né? Então se a sua volumetria tem uma ousadia mecânica, né, digamos assim, você precisa também elencar um sistema construtivo que vá dar conta de responder mecanicamente a essa situação. Depois a gente pode colocar nessa conta também a questão da sustentabilidade. Então, elencando esses anteriores, quais desses eu posso escolher que seja que tenha o menor impacto possível no meio ambiente. Então, vocês podem utilizar essas reguinhas aí, né, para fazer essa escolha. Lógico, tem outras coisas, tá, gente? Tem outras condicionantes, inclusive outras condicionantes que a gente vai falar no workshop no dia 20, tá? Vai ser dia 20 às 8 horas, às 20 horas. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá se inscrever. E uma coisa importante também, só para a gente concluir aqui, que quem define, e isso é muito importante, eu vou olhar no olho de vocês para falar isso, quem define o sistema construtivo não é o seu cliente e não é o engenheiro. Quem define o sistema construtivo é você, arquiteto e urbanista. Por quê? Porque você que está fazendo a concepção do projeto. Então você não pode fazer um projeto de qualquer forma e entregar para o engenheiro. Porque se você fizer isso, você não vai estar elencando todas as condicionantes anteriores. Como que você faz uma modulação, um projeto em si, entrega para o engenheiro e fala, olha, constrói aí da forma que você quiser. E aí ele vai utilizar o material que ele quiser. E aí ele não vai considerar a zona bioclimática. Talvez o orçamento ele considere, né? Porque engenheiro é bom nisso. E tá certo também, não tá errado, né? O que a gente pode fazer também é elaborar esse projeto junto com a orientação dele, né? Em conjunto. Mas quem vai, de fato, estabelecer isso, quem tem essa visão sistêmica, quem tem essa habilidade técnica de ver a zona bioclimática, volumetria, sustentabilidade, orçamento, é você. Não seu cliente, não seu engenheiro. Então você que tem que estar à frente dessa escolha, sabe? Você tem que sentar, e é aquele ponto que a gente discutiu também. É muito importante que não só que você enfie isso goela abaixo para o seu cliente, né? Porque você precisa explicar tecnicamente o porquê dessas escolhas. Você precisa sentar e dar de fato uma aula para ele. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês. O porquê que você está prescrevendo aquele sistema. Porque muitos arquitetos fazem isso. Eu estou passando aqui, vamos trabalhar com taipa de pilão? Cara, o cliente vai olhar para você e vai falar assim, maluco. Entende? Mas aí quando ele entender a questão do orçamento, zona bioclimática, volumetria, sustentabilidade e outras condicionantes que podem ter, né, em relação àquele seu terreno, aí ele provavelmente vai concordar com você, ou pelo menos você tentou, né? Agora chegar e falar assim, olha, a gente vai usar esse sistema aqui, não vai. Ou ele pode até concordar na hora e depois com o engenheiro vai falar, não, vamos... E aí ele vai mudar, o que acontece muito também no canteiro de obra, a coisa muda. Então é importante que vocês expliquem isso para eles, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. A gente encerra por aqui. É isso mesmo. Eu falei tudo que eu tinha para falar. Última vez que eu vou avisar vocês, workshop no dia 20. Não se esqueçam de se inscrever lá, tá no link, o link está na bio, tá? Dia 20. A gente vai falar muito sobre processo de projeto, como inicia um projeto da forma correta, um projeto potente. Tem muitos arquitetos construindo projetos rasos e estão perdidos aí nesse processo de concepção de projeto. E eu quero ajudar, tá? Então vão lá, se inscrevam, me dê esse voto de confiança, tá? É só ir lá, assistir a aula e depois vocês me digam, me dêem um feedback o que vocês acharam, tá? Então se inscrevam lá. A Gabi, massa, adorei a aula, parabéns, João. E obrigado. Imagina, Gabi. Eu que te agradeço. Então é isso. Pamela, a gente... Acabou a live agora, Pamela, mas a live vai ficar salva, tá, gente? Então é isso. A live vai ficar salva. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.